Oi, pessoal! Vamos conversar sobre uma coisa que, olha, acho que todo mundo já sentiu. Ter aquele sonho gigantesco, sabe? Mas na hora H, parece que a energia simplesmente some. Como é que a gente lida com isso? Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A gente se imagina realizando coisas incríveis, mas na prática, dar o primeiríssimo passo parece uma tarefa Hércules. E essa sensação, vamos combinar, é super frustrante. E o que acontece na realidade do dia a dia? É bem isso aqui. Os sonhos são grandiosos, mas as ações, bom, são pequenas distrações. Em vez de escrever aquele capítulo, o feed infinito chama. No lugar de cuidar da saúde, só mais um episódio da série. E assim a gente entra num ciclo que, nossa, só desgasta. Ok, mas por que isso acontece afinal? Porque existe essa lacuna enorme entre o que a gente quer ser e o que a gente de fato faz. A boa notícia é a seguinte: não tem nada de errado com a gente. Sério, existe uma explicação bem lógica para isso e a chave está toda na forma como o nosso cérebro funciona. E aqui está o pulo do gato. Nosso cérebro é, antes de tudo, uma máquina de sobrevivência. E a regra número um dele é economizar energia. Então, quando ele vê uma tarefa gigante na frente, tipo escrever um livro, ele entra em modo de alerta e basicamente grita: perigo! Gasto de energia excessivo! Vamos fazer algo mais fácil e que dê prazer imediato, por favor. E é fundamental que isso fique muito, muito claro. Não é uma falha de caráter. É simplesmente o cérebro fazendo o trabalho para o qual ele foi programado, nos proteger de um esforço que parece grande demais para aguentar. E é aqui que o jogo vira. Porque essa coisa que a gente rotula de preguiça, ela não é quem a gente é. Não é a nossa identidade. É um padrão de comportamento, um hábito. E qual é a melhor coisa sobre hábitos? É que eles podem ser transformados. Certo. Então, como é que a gente consegue, digamos, driblar esse sistema de defesa? A resposta está num método bem simples, de 3 passos, que foi pensado para a gente trabalhar com o cérebro e não ficar travando uma batalha infinita contra ele. A estratégia toda se apoia em 3 ideias bem simples. Primeiro, quebrar os grandes objetivos em pedacinhos minúsculos. Segundo, preparar o ambiente para que a ação certa seja mais fácil de ser feita. E terceiro, uma regrinha de ouro para simplesmente começar. Vamos ver cada um deles. Bom, o primeiro passo é a nossa arma secreta contra aquele modo de defesa do cérebro. Se um objetivo parece grande e assustador, a gente vai fatiar ele em tarefas tão pequenas, mas tão pequenas que o cérebro nem vai se dar o trabalho de resistir. Fica quase impossível dizer não. Essa analogia da montanha é perfeita, né? Pensar em ler um livro inteiro de uma vez paralisa. Mas pensar em ler só uma página, isso qualquer um faz. O segredo aqui não é o tamanho do salto, é a constância de dar um passinho, todos os dias. A grande mudança de mentalidade é essa: trocar o tudo ou nada pelo sempre um pouquinho. O que realmente importa é se manter em movimento. Não importa o quão devagar pareça, porque, com o tempo, esses passinhos se somam e viram uma caminhada enorme. Vamos para o segundo passo. Sabe por que contar só com a força de vontade é uma armadilha? Porque ela é inconstante. Tem dia que a gente tem dia que não tem. A verdadeira solução é desenhar um ambiente onde fazer a coisa certa seja o caminho mais óbvio, quase automático. E olha como isso é simples, mas ao mesmo tempo poderoso. A gente diminui o atrito, a dificuldade. O livro já está ali do lado da cama? Fica bem mais fácil pegar ele do que o celular. A roupa de ginástica já está separadinha? É uma desculpa a menos para não começar. E, por fim, a nossa ferramenta tática, a cereja do bolo para vencer o maior de todos os vilões, a dificuldade de começar. É aqui que entra a genial regra dos 2 minutos. A ideia é ridiculamente simples, e exatamente por isso que funciona tão bem. O compromisso não é com a tarefa inteira. O compromisso é só com os 2 primeiros minutos dela. Apenas isso. Parece pouco, eu sei. Parece até bobagem, né? Mas é aí que está a mágica. 2 minutos é o tempo exato para tirar a gente da inércia. E uma vez que o corpo está em movimento, a física e a psicologia jogam a nosso favor. A resistência para continuar, ela simplesmente despenca. A imagem do carro é isso, exatamente isso. A parte mais difícil é dar aquele primeiro empurrão. A regra dos 2 minutos é esse empurrão. Depois que a gente pega um mínimo de embalo, continuar rolando fica infinitamente mais fácil. E tem um detalhe extra, super importante para essa técnica funcionar a longo prazo: comemorar o início. Depois desses 2 minutos, é preciso se dar uma pequena recompensa. Pode ser ouvir uma música, tomar um café, qualquer coisa que diga para o cérebro: olha só, começar essa tarefa leva a algo bom. Assim, ele vai querer repetir a dose.
Quando a gente junta esses 3 passos, o que acontece não é uma mudança da noite para o dia. Não, é a criação de algo muito mais poderoso, o que a gente chama de momentum, ou seja, um impulso contínuo. Ele começa bem pequeno, mas só vai ganhando força. Para a gente encerrar, vamos pensar numa última imagem. Imagine que esses seus sonhos, agora, são como uma chama bem pequenininha, sabe? Frágil, delicada. Cada página lida, cada canto arrumado, cada um desses atos de 2 minutos é como um graveto que a gente joga nessa chama. No começo, o fogo ainda é pequeno, mas se a gente continua alimentando um pouquinho a cada dia, logo, logo, essa chama vira uma fogueira impossível de apagar. E um lembrete final, que talvez seja o mais importante de todos, vai ter dia que não vai dar certo. E tá tudo bem. Falhar é parte do processo humano. O que realmente define o sucesso não é nunca cair, mas sim ter a coragem de se levantar e começar de novo no dia seguinte. Então, a pergunta que fica é, esquecendo um pouco os planos mirabolantes e os saltos gigantes, qual é a menor faísca possível, a menor ação de 2 minutos que pode ser feita hoje para começar a alimentar o fogo desses sonhos?